Aí diz assim, Gênesis capítulo 41, versículo 51, diz assim: ao primeiro, repita bem forte comigo, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés, o significado do nome significa, repita bem forte comigo, esquecimento. Isto significa que Deus abençoou tanto José. Naquele ano, Deus abençoou tanto José, de tal forma, de tal maneira, que ele esqueceu, ficou no passado, todo o sofrimento que ele passou, todo o sofrimento, toda a humilhação que ele viveu, Deus fez ele esquecer. Manassés significa esquecimento. Isto significa que 2025, repita bem forte comigo, não será um ano de fracasso, de derrota, de humilhação, de percas. Deus, ele vai nos abençoar, é uma promessa, nós vamos caminhar em cima dela. Deus vai nos abençoar de tal forma, de tal maneira, que todo o sofrimento que você está passando hoje, que você tem passado, daqui a pouco, ficou no esquecimento. Daqui a pouco ficou no passado. Será como aquela cicatriz, aquela ferida que se transforma numa cicatriz. No momento em que a ferida está aberta, ela dói, ela sangra. No momento em que a gente está passando por uma situação difícil, aquele momento parece que é eterno, mas é um momento. Aquela fase parece que é eterna, mas fase, ela passa. Parece que não vai acabar, parece que não vai mudar, parece que não vai resolver, só que passa. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, mas existe também o tempo do que, pessoal? De sorrir. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Então existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para Deus te exaltar, para Deus abrir as portas para você, para Deus honrar você. Senão não faz sentido servir a Deus. É só sofrimento, é só dor, é só fase difícil. Não, a Bíblia, ela mostra as fases. A vida, ela é feita de fases. Quando você passa pelo processo, quando você aguenta firme, quando você mantém o seu foco em Deus, a fase boa chega. A fase das vitórias chegam, das portas abertas, em que você é exaltado. É como não existe uma explicação melhor do que a mulher grávida. Mesmo o filho sendo bênção para ela, quando ela está a ponto de dar à luz, ela fica triste, ela fica preocupada, ela fica ansiosa, ela passa por momentos de dores. A dor de parto é uma das dores mais fortes que tem. Pelo menos é o que eu já ouvi falar. E a Bíblia fala a respeito disso também. Fala, que a época do fim, quando estiver próximo do fim, as pessoas vão gemer como se estivessem tendo dores de parto. Então a gente olha e vê pessoas exatamente assim. Elas estão gemendo como se estivesse tendo dores de parto. Tem gente que não aguenta, tem gente que tira a vida. A gente olha para casamentos, para famílias, a gente olha para pessoas financeiramente, a gente olha para pessoas emocionalmente, elas estão sofrendo como se estivesse passando por dores de parto. Quer dizer, é uma dor meio insuportável. Isso é bíblico. Mas eu quero mostrar para você que a dor de parto é uma das dores mais violentas que uma mulher sofre, uma mulher passa.
E quando está próximo de dar à luz, ela sabe que ela vai passar por um processo violento. Ela sabe que vai passar por muitas dores. Só que quando a criança nasce, aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição já ficou toda no esquecimento, sim ou não? Quando a criança nasce, eu nunca vi uma mãe pegando o filho, olhando para o filho e amaldiçoando o filho, dizendo: maldito, maldita, você me fez sofrer, você acabou comigo. É assim que a mãe faz, sim ou não? Não, a mãe olha para a criança, ela glorifica a Deus, ela a abençoa, ela fica feliz, ela nem lembra mais daquela fase de dor, daquela aflição que ela passou alguns minutos atrás, algumas horas atrás. É assim que Deus faz. No momento em que José estava passando, ele gemeu demais, parecia que não ia passar. Quando Jesus estava passando pelo processo, ele disse: pai, o Senhor me abandonou? Pai, o Senhor me deixou? O que eu estou passando é insuportável. Por que o Senhor me desamparou? Porque o momento era difícil. Só que daqui a pouco passou aquele processo. Ele recebeu o nome que é sobre todos os nomes. Ele ressuscitou. Amém, pessoal? É assim que Deus faz. Deus fez na vida de José. Deus fez na vida de tantos. E agora, repita bem forte comigo, chegou a minha vez. 2025. Deus vai me abençoar tanto. Vai me abençoar tanto. Todo sofrimento ficará no esquecimento, vai se transformar numa cicatriz, vai ser lembrado só para contar o testemunho, só para falar daquilo que Deus fez, da onde Deus tirou, para glorificar o nome dele. O primeiro filho José chamou, repita bem forte comigo, Manassés.